Nós vimos nos últimos dias o capítulo 1 do Evangelho de João. Prosseguindo então, no capítulo 2, nós temos a continuidade após vermos ali os primeiros discípulos, aqueles 2 discípulos de João Batista que foram seguir a Jesus. Nós também vimos que um daqueles 2 discípulos era André. André mostrou Jesus a Simão, que inclusive o Senhor o chamou de Cefas, ou Pedro, né? Que é pedra. E também nós vimos depois Filipe e Natanael. Então, todos estes discípulos que vieram ao Senhor. E aí, continuando essa narrativa, nós vemos a continuidade do texto, e ele já começa com no terceiro dia. Este no terceiro dia provavelmente refere-se, quando a gente olha lá no capítulo 1 de João, no versículo 43, eu estou olhando aqui na Bíblia Física, ele diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir à Galileia. Então, Jesus estava na Galileia, e aqui no versículo 1, no capítulo 2, está dizendo, ao terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Então, Jesus estava nesta região, ele prosseguiu nesta região, passou esse período de tempo, no terceiro dia. Então, houve um casamento em Caná da Galileia. Aqui, antes da gente continuar a leitura destes 12 versículos, gostaria de trazer um texto. Não sei se a câmera vai facilitar, mas tem aqui este livro, bem simples. Recomendo que os irmãos adquiram ele. É o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. É um livro curto e ele traz algumas curiosidades e algumas informações muito importantes para a gente entender como que era a vida dos judeus na época, em todos os aspectos. E um dos aspectos lidados é o casamento. Existe um capítulo só para falar sobre isso. Na página 114, ele fala sobre a cerimônia nupcial. E eu gostaria de trazer aos irmãos o que o texto fala, uma parte desse texto. Acho importante que aí a gente entende melhor o que tem por trás aqui deste casamento. Então vamos lá, a cerimônia nupcial. Os judeus sempre gostaram muito de festas, festejos e comemorações bem elaborados. Bom, a gente vê isso, né? O casamento era motivo para festejos alegres, cheios de animação, que poderiam durar até uma semana ou mais. Havia casos em que parentes viajavam longas distâncias para assistirem ao evento e todos os amigos e vizinhos concorriam à casa. Muitas vezes, os casamentos eram realizados no outono, após a colheita, para que pudesse ser assistido pelo maior número de pessoas possível. As testemunhas, tanto do lado da noiva como do noivo, eram sempre em grande número. O noivo tinha por costume escolher um amigo para ser o seu paraninfo, ou que no Novo Testamento é chamado de amigo do noivo, neste próprio Evangelho, no capítulo 3, versículo 29. Então seria o amigo do noivo. Antes do casamento, havia o cortejo nupcial. Vamos prestar atenção, vamos com calma aqui. Então, havia esse cortejo nupcial. A noiva saía da sua casa acompanhada das pessoas que formavam o seu grupo. Então, tinha um grupo com a noiva, certo? O noivo vinha de outro lugar por ele escolhido. O destino era a casa do pai do noivo. Supõe-se, por isso, que era ele quem arcava com as despesas da festa. Os 2 grupos, então o grupo da noiva e o grupo do noivo, eram constituídos de amigos de cada um, que iam tocando instrumentos musicais ou cantando e espalhando flores pelo caminho. Quase sempre, eles cantavam as tradicionais músicas de casamento, nas quais, às vezes, constavam versos de amor de cantares. É a esse cortejo que Jesus se refere ao narrar a parábola das 10 virgens. A função delas era acompanhar o noivo à cerimônia. Então, havia esses 2 grupos, e esses 2 grupos iam até a casa do pai do noivo. Continuando. A noiva, que geralmente era transportada numa liteira, ia sempre muito enfeitada, vestida com belos trajes e as joias mais vistosas que o casal pudesse arranjar. Era comum eles passarem muitos meses preparando as roupas para essa ocasião especial. Tradicionalmente, a noiva tinha que usar um véu sobre o rosto, que só seria removido quando os 2 estivessem a sós. Os convidados também usavam roupas festivas ou festas nupciais. E aqui ele sugere a passagem de Mateus 22, versículo 11. A cerimônia nupcial era chamada de rupá,
que significa toldo. Era possível que a noiva e o noivo ficassem sentados debaixo de um toldo durante parte da cerimônia. Ao que parece, não havia a presença de um religioso ou juiz no casamento, sendo, pois, um paralelo da prática antiga observada por Isaac e Rebeca. O casal se colocava diante dos amigos e dos parentes, que provavelmente recitavam passagens bíblicas ou textos da sabedoria tradicional. Mas, em vez de uma cerimônia silenciosa e reservada, o grupo participava do evento com muita alegria e animação. Depois, então, os noivos eram deixados a sós para consumar a união, em uma tenda ou um quarto, previamente preparado para ser a câmara nupcial. E, enquanto o casal consumava o casamento, os convidados continuavam a festejar. Eles tocavam instrumentos musicais, dançavam, cantavam e faziam jogos. Comida e vinho eram distribuídos em abundância. E, embora isso possa parecer estranho aos nossos olhos de ocidentais, algum tempo depois, o casal saía da câmara nupcial, saía daquele ambiente, trazendo as provas de que a noiva era virgem e de que eles haviam se unido. Feito isso, os recém-casados se juntavam ao resto dos convidados e as comemorações continuavam ainda durante 7 dias ou mais, grande parte da festa sendo realizada do lado de fora. Foi numa destas festas que pediram a Jesus para providenciar mais vinho. Pois bem, então em uma destas festas, que é esta festa aqui, que nós vamos ler agora no capítulo 2 de João. Eu achei interessante essa informação, que eles ficavam mais de uma semana fazendo a cerimônia. É uma coisa impressionante, né? Eles levavam muito a sério mesmo essas questões de festas. Vamos lá, então. Então, versículo 1 de João 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, então, observem que eles consumiam muito vinho, e assim como comiam muito. Então, tendo acabado este vinho que eles consumiam, quando eu digo muito, é em grande quantidade devido à quantidade de convidados. Então, tendo acabado este vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aqui é uma coisa interessante. Maria, ela sabia bem de que o Senhor, ele poderia fazer um milagre, ele poderia fazer algo que resolvesse a situação. Maria tinha essa consciência. Até o comentarista bíblico fala sobre isso, de que Maria, sabendo que ele poderia realizar um milagre, e talvez quisesse que seu filho se revelasse aos convidados aí reunidos como filho de Deus. Então, Maria tinha essa compreensão, sabia que ele podia fazer isso. Mas Jesus aí teve uma resposta que a gente até hoje lê isso e fica surpreso, né? Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? Ou ainda, numa versão mais antiga, fala: que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Queria ler o comentário sobre esse versículo 4, porque isso ajuda a gente a entender ele. A resposta do Senhor para sua mãe parece, quando a gente olha, parece fria e distante. Mas não é uma censura enérgica como parece a nós. Não é. A palavra usada aqui como mulher é um título de respeito, semelhante à nossa palavra dama ou senhora. Quando o Senhor perguntou: mulher, que tenho eu contigo? Ou, numa versão mais recente, que temos nós em comum? Ele indica que, na execução de sua missão divina, ele não estava sujeito às instruções de sua mãe, mas agiria em obediência total à vontade do seu Pai no céu. Maria queria ver Jesus glorificado, mas ele precisou lembrá-la de que o tempo para isso ainda não chegara. Antes que ele pudesse aparecer ao mundo como o Cristo Todo-Poderoso, primeiro ele teria de galgar o altar do sacrifício, e isso ele fez na cruz do Calvário. Esse é um comentário deixado para o versículo 4. Então, Jesus respondeu quando ela falou com ele: que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E logo imediatamente, Maria diz aos serviçais: façam tudo o que ele mandar.
É interessante isso. Maria entendeu o significado de suas palavras e por isso instruiu os servos a fazerem tudo o que ele lhes ordenasse fazer. E assim, havia perto, ali perto, havia 6 potes de pedra. Em outra tradução fala talhas, né? 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Ainda sobre isso, existe aqui um comentário de que essa quantidade aí seria algo em torno de 20 a 30 galões de água cada um, trazendo para os nossos dias. 20 a 30 galões de água. Essa água era usada pelo povo judeu para a sua purificação da profanação. Por exemplo, se um judeu tocasse num defunto, era considerado imundo até que passasse por um certo ritual de purificação. Então, era por isso que estava ali essa motivação destes potes de pedra, dessas talhas. E então, Jesus disse aos serviçais: encham estas talhas ou estes potes com água. E os encheram até a borda. Então, Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde estivera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então, olha que interessante. O que aconteceu aqui? O Senhor Jesus fez esta ordem para os serviçais para que eles pegassem aquelas talhas e enchessem elas com água. E eles encheram até a borda. Então, veja só, não havia nenhuma possibilidade ali de ter sido uma falsificação, porque de fato aquela água foi posta até a borda. Outra coisa importante também de comentar é de que este serviço não foi feito pelos discípulos de Jesus, foi feito pelos serviçais que estavam ali. Mais uma forma de evidenciar de que não houve uma tentativa ali de, sei lá, colocar um vinho no meio ali e fazer algo. De fato, este foi um milagre verdadeiro, verídico. Havia lisura no ato feito. E o interessante é que assim que foi feito, então, este enchimento de água até a borda, Jesus logo em seguida já disse: levem um pouco ao encarregado da festa, que em traduções mais antigas está como mestre-sala, né? O mestre-sala é o responsável pela organização das mesas da comida. E então, assim, aqueles serviçais levaram este líquido, né? Esta água, para o encarregado da festa, mas esta água foi transformada em vinho. E o encarregado da festa não sabia de onde que veio, qual que era a fonte disso. E ele ficou surpreso com este vinho que ele consumiu. Então, ele chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Por que acontece isso? Vamos parar para pensar. A gente tem muitos convidados. E tem lá um vinho que é de melhor qualidade, é um vinho mais caro, vamos dizer assim, um vinho mais raro. Então, esse vinho de melhor qualidade é servido para a degustação daqueles convidados. Depois que eles já consumiram um pouco, depois que já tiveram aí uma certa quantidade de consumo, já não haveria no paladar deles tanta exigência quanto à qualidade do vinho. Pois eles já estão com o paladar ali consumidos por aquele vinho. Então, se um vinho inferior é oferecido depois, não vai ser um grande problema. Então, coloca-se primeiro o melhor vinho e depois coloca-se o vinho inferior. É isso que o mestre sábio está dizendo aqui. E olha o que ele diz para o noivo: você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Então, o melhor vinho veio depois, que é o vinho que o Senhor Jesus transformou daquela água que estavam naquelas talhas. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou, assim, a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E assim, então, nós vemos que neste primeiro milagre que ele fez ali na Galileia, na verdade, o primeiro milagre que ele fez no relato bíblico, né, melhor dizendo, nós vemos, então, ele evidenciando para aqueles que estavam ali, para os seus discípulos e para todos da Galileia, o quanto de poder ele tinha. Nós vemos depois, assim como o Senhor Jesus falou
ali em um versículo anterior, vamos ver aqui, ó, na passagem dele com Natanael, ele diz o seguinte, que você crê porque eu disse que ouvi debaixo de uma figueira, certo? Você verá coisas maiores do que essa. E ele completa, citando aquela passagem lá, daquela escada. Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nesse contexto, nós vemos então o milagre que o Senhor Jesus fez. E de fato, nós vimos não só este, como tantos outros milagres que o Senhor fez, evidenciando que ele é o Filho de Deus. E assim João, o apóstolo, coloca aqui nessa narrativa essa transformação da água em vinho para mostrar que, olha, esses ao qual estou falando e que estou mostrando para vocês nesta carta, neste evangelho, ele é o Filho de Deus. E assim nós temos esta fé que o Senhor, até hoje, ele tem este poder de poder resolver esses tantos problemas, doenças, situações que nós temos. Mas tem uma coisa ainda mais interessante que a gente pode citar. Ele tem um poder de que nenhum profeta, ninguém poderia fazer, somente ele. Um poder de resolver a questão do pecado. Lembram-se que lá no versículo 29 de João 1 nós lemos João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há evidência maior do Filho de Deus estando conosco, do Deus conosco, do que alguém que poderia perdoar pecados. Essa talvez seja um dos maiores milagres que nós podemos ver no Senhor. Amém?